Grande Espírito, Grande Mãe, Mestre, Mestras, Maestros, Maestras, sábios e sábias da sabedoria de todas as épocas, de todos os cantos desse planeta, né, que nos auxiliem, nos inspire, nos dê força e nos auxilie nessa caminhada do conhecimento da verdade. Que assim seja. Vou dar aqui para os. Boa noite a todos, alegria. Só para deixar gravado, né? Nós estamos estudando os notebook do Paul Bruton, A Cura e o Desapego. E aí nós estamos aqui na página 26, né? Estamos no capítulo da atitude para com o sofrimento. A gente já estudou uma parte no encontro passado e agora nós estamos retornando no, no, no parágrafo onde nós paramos. Não temos perguntas essa semana, então vamos diretos aos nossos estudos. Seja quais forem as dificuldades que encontramos no curso de uma vida, deveríamos lembrar que, por alguma razão, elas foram colocadas aí. Elas não são desprovidas de significado. Mas sejam elas lá postas por nossa própria falta, né? Por nosso erro, ou pelo erro ou falta dos outros, ou por um destino implacável. É normalmente possível tirar-se proveito delas, pelo menos, ou passar por ela com êxitos no melhor dos casos. Pela capacidade que elas exigem, pelo poder que elas desenvolvem, ou pela disciplina e correção que elas impõem. Elas podem ser usadas para extrair-se uma vantagem pessoal. Parágrafo bem grande, bem denso, né? E bastante coisas para a gente entender aqui, estar discutindo e estar refletindo em cima. Então, vamos por partes do parágrafo, né? Seja quais forem as dificuldades que encontramos no curso da vida, devemos lembrar que, por alguma razão, elas existem ali, né? Então, nada que acontece na nossa existência é por acaso, né? O acaso não existe dentro desse grande universo onde nós estamos existindo, né? Então, por algum motivo, seja ele qual for, né, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ao nosso entorno, ou para nós, ou com nós, né, ela tem um significado. Então, cada um de nós tem que ter essa percepção, tem que ter esse olhar, né, e procurar entender e compreender por que aquelas coisas estão ali e por que elas estão acontecendo. Mas para isso a gente precisa ter consciência e saber disso, né? Senão ficamos só reagindo, né? A cada coisa que acontece, a gente fica só reagindo. E aí as coisas não funcionam e não geram um significado de aprendizado, né? Ou seja, não geram um aprendizado maior. Então, seja ela colocada lá por nossas faltas, pelas faltas dos outros, ou por um destino implacável, né? Ou seja, se a gente errou, seja ele qual for o erro, aquilo vai estar retornando, seja por um erro de outras pessoas também, porque às vezes a gente está existindo, a gente existe em grupos, né? Não existe sozinho, seja por uma família, ou seja num grupo que a gente está, às vezes as coisas acontecem e a gente está dentro daquilo também, existindo, né? Então, seria por outros, né, que está acontecendo. Mas de mesma forma, o outro, né, se está acontecendo por outro, a gente de alguma forma está envolvido com esse outro, né? Então não é desligado de nós, né? Ou por um destino implacável, né? Agora, entender o que é um destino implacável, né? O que a gente poderia imaginar? Vamos imaginar os ucranianos, né? Estavam lá vivendo as vidas deles, tudo bem, tendo as relações, as coisas acontecendo autônomo, familiar, um cidadão normal lá, tudo existindo, e bababi, bababá. De repente, um outro país vai lá e invade, né? Então, isso é um destino implacável, né? Alguma coisa que está além de você
Mas você nasceu naquele país, naquele dado momento histórico, né? De alguma forma ou de outra também tem alguma coisa a ver, né? Mas talvez não diretamente com o seu, assim, com o seu karma, né? Pessoal, talvez não tivesse uma necessidade de tudo aquilo, né? Mas já que você nasceu lá também, de uma certa forma, se for pensar mais amplo, também faz parte, né? Mas isso que eu entendo como destino implacável, né? Uma força maior que vem de fora e que vai atuar sobre a sua existência num dado momento e num dado local, né? Mas mesmo assim é possível tirar proveito dela, pelo menos passar por ela com êxito, e no melhor dos casos, pela capacidade que ela exige, pelo poder que elas desenvolvem ou pela disciplina, ou seja, qualquer coisa que aconteçam, né, ou acontecem ou estão acontecendo, nós podemos tirar vantagem disso, né? Vantagem entre aspas, né? Mas por quê? Porque é um aprendizado, né? Aquilo faz parte. Às vezes acontecem coisas felizes e a gente vai longe né? Nessa alegria, extrapola na alegria. Não, eu queria muito ter sei lá, um navio, né? Aí a pessoa consegue comprar um navio, um iate, sei lá o quê, e aí ela fica super feliz, tatati, tatatá, e se exarba, né? Então ela vai lá para uma outra polaridade e depois vai ter que compensar toda aquela energia que ela extrapolou. E assim vai. E também nas coisas negativas a gente pode chamar de negativas, né? Que não são buenas, que não trazem prazer, a gente chama de negativo, né? E, e aí nessas partes também a gente pode estar, principalmente nessas partes, a gente pode estar aprendendo, né? Como se comportar, como fazer, como que eu estou reagindo diante dessas situações, né? Isso é importante. A autoobservação é estar se olhando ali o que está acontecendo, como eu estou reagindo, né? Meu emocional, meus pensamentos, né? Minhas falas, minhas ações, né? Estou falando minha, mas nossa, né? De cada um de nós que está aí se observando, né? Então, como diz o Pibino, é sempre possível extrair uma vantagem pessoal. Boa noite, quem chegou, Flávia, boa noite, Silvana, boa noite, Letícia, boa noite, Neia. Alegrias, bom de tê-las Pai, aí. bem mãe. Boa noite, Boa noite, pai. boa Benção. noite, ela abençoe todos nós. Eu estava lendo aqui o texto e falando, eu me lembrei, né? O Pibi, durante eu acho que foi a Segunda Guerra ou Primeira, hein? Agora me falha a memória. A Segunda Guerra, acho que foi a primeira, agora eu não lembro, depois eu vou dar uma pesquisada que seria. Ele serviu num batalhão de tanques durante a guerra. Interessante, né? Ele não era iluminado ainda, mas estava lá, estava lá num batalhão de tanque numa guerra, né? E sobreviveu à guerra e conseguiu se iluminar. É, interessante essas coisas. Então vamos dar sequência aqui por. Alguém tem algum comentário sobre esse parágrafo? Comentário ou pergunta, se ficou nítido? Eu posso falar sobre o que o senhor acabou de falar? Pode, óbvio. Sobre o... Então, ele sobreviveu à guerra porque tinha um propósito no caminho dele, né? E ele, querendo ou não, ele não desviou, ele continuou. Então, por isso que ele sobreviveu, né? Porque a espiritualidade, ela protege a pessoa quando ela tem um caminho a fazer. Isso é que, sim, que eu aprendi, né? Quando tem um caminho, ela é protegida, e principalmente se a pessoa, lógico, está numa guerra, mas mesmo na guerra ele deveria ter um pensamento assim bem ao contrário, um pensamento bom, né? Num, porque eu conheci pessoas que passaram pela guerra e ficaram todos xarope, né? Ele não. Ele tinha um propósito ali, que nem os livros que ele deixou, querendo ou não, são ensinamentos para a gente. Então, por isso que ele sobreviveu para fazer o caminho dele, trilhar o caminho dele, chegar onde tinha que chegar, né? Gratidão, Silvana. Boa observação.
Mas posso fazer uma observação também? Pode. Que eu lembrei, que você falou da guerra, eu lembrei de um livro que eu li, nossa, há muito tempo atrás, eu não lembro o nome do livro, mas tinha, só que assim, é a visão da guerra do campo de concentração. Era um judeu que ele falou assim, resumidamente, ele já tinha perdido tudo. Não tinha mais família, não sabia mais onde estava, estava assim, confinado com pessoas que ele não conhecia, mas o que unia todos eram judeus. E assim, eles estavam assim, que situação, todo mundo nu, todo mundo sofrendo, passando fome, enfim, toda a horrura que tinha. Mas aí, o que ele conseguiu tirar de lição disso? Que ele falou assim, olha, eu tô realmente num estado miserável, mas eu posso, assim, não tem como mudar isso, mas pelo menos eu posso mudar a interpretação, eu posso escolher sofrer ou não sofrer. E aí eu tirei como lição disso isso, né? Toda vez que eu me encontrar num estado que eu acho que eu tô, assim, sofrendo muito, tipo, parar e pensar, não, beleza, dá para mudar? Não dá para mudar? Então, pelo menos eu posso escolher não sofrer. É isso. Gratidão, Letícia. É isso aí. Pai, Isso aí. tem um, Pode desculpa, falar. pai. Não, eu... Tem um filme, tem um filme também chamado A Vida é Bela, né? No, não lembro o nome dele, não Sim, lembro o nome filme dele, italiano. enfim, mas Eu lembro. Bem é um bem, hein? italiano. É bem velhinho, mas ele tá num campo de concentração, né? E ele fica fingindo lá pro filho dele que é uma brincadeira, né? Então, uma forma de bailar, né? É uma forma O de filho bailar. ganha um tanque de guerra no final, né? Assisti também, muito bom. É isso aí, gente. É isso aí. Mas, então, sempre tenho. Essa é uma fala que eu não vi essas coisas que a Letícia estava falando, né? Mas tem essa fala aí, né? Isso é um aprendizado que já tem antigo, né? Que a dor pode existir, mas o sofrimento é opcional, né? Então, isso eu guardo comigo, né? Então, eu não preciso sofrer, né? Eu posso ter dor, a dor pode existir, seja ela emocional, física ou qualquer outra coisa. Mas o sofrimento é opção. Fácil falar, né? A hora que a dor está, você conseguir transmutar, né? Mas é E, isso aí, e, vamos tam- dar sequência aqui. e também, não, só um lance rápido também, a respeito dessa parte do aprendizado e das reações ou interações, que aí também tem o filme lá do Até o Último Homem. Ele não quer reagir mediante a guerra matando outras pessoas. Ele fala: eu vou interagir. Como? Salvando as pessoas que estão na guerra. E aí ele passa a salvar todo mundo lá de um exército japonês e ir tirando um americano de cada vez, sozinho, e ele não usa arma em momento algum, a não ser quando ele usa ela tipo de para fazer um negócio para puxar os caras que estão sem as pernas, que foi atingido, e aí ele pede até perdão por pôr a mão na arma, e ele consegue salvar, tipo, ninguém acredita, ele salva centenas de pessoas sozinho de um exército japonês, ele vai tirando homem por homem sem dar um tiro. Ele tinha dito que não ia usar arma e realmente ele foi para a guerra e não usou arma nenhuma e salvou várias pessoas. Eu não assisti, mas é interessante, hein? Uma hora eu vou dar Até o uma olhada. último homem, ele faz um juramento que ele fala que ele não vai usar arma e não vai atirar e nem nada. Aí ele vai resgatando pessoa por pessoa, todo mundo foge, ele fica e vai resgatando pessoa por pessoa, um por um. Aí tá no alto de uma colina e os americanos lá embaixo. Aí ele cria uma corda, alguma coisa e vai descendo, soldado por soldado através dessa corda, sozinho no braço, segurando lá em cima, vai entregando um por um para os americanos lá embaixo e salva todo mundo. Legal. Boa dica aí, Alex. Esses filmes é importante para a gente refletir, né? Então vamos ver o que o Pibi fala mais para frente aqui, que talvez possa nos elucidar em toda essa conversa nossa, né? Se ele trabalha fielmente em sua busca, cada experiência que é essencial para o seu crescimento interno irá gravitar para ele. Cada coisa ou pessoa necessária ao seu desenvolvimento será atraída para ele. Ele ou ela. Aqui no caso ele está falando dele mesmo, né? Estando sujeito a alguma sincronização com seu karma pessoal. Ele, por sua vez, deve acolher essas situações com
as quais podem ser usadas para fortalecer sua vida interior, né? Então, quando a gente está realmente, né, fielmente, firmemente dentro do nosso propósito da busca, né? A busca, o que que é? Né? A primeira parte da busca é o encontro com o nosso próprio eu divino, né? O eu superior, a nossa própria alma, aquilo que somos nós mesmos, além dos corpos físicos, né? Só para relembrar o que que é a busca, né? E, e, e nesse eu superior, né? Que esse eu superior está emanado do próprio grande espírito, daquilo que a gente chama Deus, né? Brahman, vários nomes que existem aí em cada filosofia ou em cada tradição. Então, isso que é a busca. Então, quando você está realmente empenhado, as coisas também que são necessárias, né? Nem todas podem ser agradáveis, né? Começa a surgir, que é para você ir lapidando, para você estar autoaperfeiçoando, né? Para estar se melhorando, para poder manter, né? Manter mais vívidas as experiências e como também elas sejam mais regulares, até que se torne permanente, né? A iluminação de verdade é quando se torna permanente, né? O sarraja, como diz a tradição hindu chama de sarraja, né? Sarraja, sarraja, samadhi, sarraja, nirvikalpa, samadhi, ou seja, você permanece para todo sempre, né? Dentro daquela consciência que é você mesmo, né? Sempre foi você, né? Nunca deixou de ser você. Você só estava, você que eu falo, homens e mulher, você só estava identificado com o corpo e com o mundo, né? Esqueceu sua porção divina, né? Aí quando você se desapega do corpo e consegue dar um saltozinho, né? Ou como diz outro, um salto quântico, aí você se percebe como sendo você mesmo, sempre foi você mesmo, né? Nunca deixou de ser você mesmo, né? E aí nessa hora você dá risada. Essa é a hora que você ri de você mesmo e para você mesmo, né? A hora que você percebe que sempre foi você. Mas não é isso que eu estou falando não é um entendimento intelectual, né? Primeiro se tem que ter esse entendimento intelectual, essa compreensão, né? E essa aceitação de que isso é possível, né? Mas essa experiência é quando você transcende, seja através da medicina, seja através de meditação, ou seja, um momento que você está andando, está em desvaneio, qualquer coisa que aconteça, é aí que você se percebe, né? Além, né? Além do corpo. Não estou falando de viagem astral, não. Astral também tem sua validade, mas estou falando a nível de alma ou nível do eu divino, né? Toda experiência externa possui seus benefícios internos. Somente se olharmos para eles, né, ou para elas, com olhos desprovidos de ela. Toda experiência externa, ou seja, toda experiência do mundo, tem seus benefícios para o nosso mundo interno, né? Somente se olharmos para ele desprovidos de ego. Ou seja, se a gente olhar para as coisas que estão acontecendo com o mesmo olhar egóico, né? A gente a gente continua aquilo, as coisas do mundo serão sempre do mundo, né? Então, o que que é esse olhar desprovido do ego? Quando você já começa a perceber a nível um pouquinho mais além do ego, fica redundante eu falar isso, não consigo, você consegue ver um pouco num nível mais interno, né? Mais espiritual, vamos assim dizer, né? Quando você olha as coisas um pouco mais transcendente, mesmo as coisas que estão acontecendo a nível físico, aí você consegue absorver melhor essas experiências, trazendo resultados positivos internamente para você mesmo. E isso é verdade mesmo se a experiência envolve sofrimento. Por detrás dos sofrimentos, podemos aprender a encontrar alguma lição
do qual podemos tirar proveito. Alguma disciplina purificadora pela qual possamos passar. Algum fato ignorado a ser confrontado. Ou alguma sabedoria a ser colhida, né? E isso, depois que você já... Depois, quando a gente já tem uma percepção maior, né, do mundo espiritual, já tem uma percepção maior de si mesmo, você consegue perceber quando as coisas acontecem, mesmo que seja a nível físico, alguma dor, alguma doença, sei lá o quê, né? Ou a nível emocional, algumas coisas estão acontecendo, às vezes coisas antigas que você já tinha resolvido, ou um relacionamento antigo, seja familiar, seja de um amigo, seja de um companheiro, uma companheira, coisas antigas, e por algum motivo aquilo vem à tona, ou por uma foto, ou por uma mensagem, ou por um contato, né? Aí você começa a perceber que aquilo ali, e se isso vem, isso traz desconforto, isso traz dor, tá óbvio, né? É que alguma coisa ainda tinha ali que precisava ser purificada, né? Precisava ser transcendida, precisava ser transmutada. E às vezes tem outras que traz-nos alguma sabedoria que às vezes ficou esquecido também, né? Nem tudo é tão negativo, né? Assim, no sentido que tem ali uma dor ou algo dolorido ali. Beleza? Desse sofrimento físico, próximo parágrafo, né? Página 27, para quem está acompanhando no livrinho aí, que é uma seleção aí dos notebooks. Desse sofrimento físico, ele deveria haver apreendido as lições de uma sabedoria profunda. Primeiro, de que a terra não é sua casa, mas apenas um pouso. Segundo, que seu corpo não é seu verdadeiro ser, mas apenas uma veste. Terceiro, que sofrimento, desapontamento e descontentamento são inseparáveis da vida terrena. E a real felicidade deverá ser encontrada apenas na vida supraterrena. Quarto, que a plena força da mente deve ser desenvolvida pela renúncia, pelo sacrifício, pela concentração e pela aspiração para que mesmo aqui ela possa, em grande parte, criar uma vida interior que se prolongue pacificamente, seja qual for o estado que o corpo se encontra. Nossa Senhora, hein? Bastante coisa essa aqui, hein? Então, a gente tem que lembrar que essa seleção é atitude para com o sofrimento, né? Então, os parágrafos aqui foram selecionados a dedo. Então, de qualquer sofrimento físico, né, a gente tem que aprender que ali tem uma sabedoria profunda para a gente. Tem lições que podem, né? Podem e estão ali para isso, né? Não é que pode, estão ali para isso, né? E aí ele cita algumas lições que é importante a gente ter, né, internamente já absorvido, né? Primeiro, que a Terra não é nossa casa, nós estamos aqui. Segundo, que o corpo não é o verdadeiro ser, né? Esse é o trabalho que nós fazemos na busca, que é sempre estar lembrando, né, que nós existimos além do corpo, né? O corpo vai deixar de existir um dia, né, quando vem a grande jornada, ou a passagem, ou aquilo que chama morte, né? A morte do corpo, né? A gente vai deixar esse corpo. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Que somos mais do que esse corpo, né? Terceiro, que o sofrimento e todas as coisas que acontecem, elas fazem parte dessa existência aqui nesse planeta, nessa linha de tempo que nós estamos existindo, né? Nesse espaço-tempo que estamos existindo. Isso não é inseparável, né?
E que a felicidade real só está no próprio eu divino de cada um de nós mesmos, ou no grande espírito, ou em Deus, como queira chamar. Mas aqui também ele fala, né? E quarto, né? O quarto aprendizado que o sofrimento pode trazer para a gente, né? Que a plena força da mente, ela tem que ser desenvolvida, né? Pela renúncia, pelo desapego, pela concentração, aspiração, né? Ou devoção. A gente tem que manter essa mente, né? Sobre rédeas, né? Uma forma de falar, né? Ou, ou manter, aprender a concentrar ela e aprender a levar ela para um lado, não ela nos carregar para lá e para cá pelo fluxo de pensamentos, né? Mas que nós, consciência, utilizando essa mente, né? Possamos utilizá-la de tal forma que ela possa nos levar para onde é necessário ir, né? De acordo com as guianças que nós estamos recebendo. E não o contrário, ela leva nós para lá, leva nós para cá, né? Esse é o grande aprendizado também, né? Todos que ele falou aqui é de suma importância, né? Sem esses aprendizados, a gente não dá um salto maior. E é por isso que a gente sempre, né, fala, desde que a gente já está praticamente um ano nesses estudos, né? A importância de práticas, né? De meditação, seja ela a busca da meditação, né? Aquilo que a gente chama de meditação, ou a busca do estado meditativo, que é o estado transcendente, né? Seja através de mantras, seja através de respiração, de pranayama, seja através de oração. Cada um acha o seu modo mais confortável e aquilo que é dentro desse momento, de acordo com sua existência e temperamento, aquilo que é mais adequado para você nesse momento, ou seja, através lá do Vicharya, né? Que é do Ramana, né? Quem sou eu? O Prabhupada também propõe isso aí. Quem sou eu? Né? Essa técnica de estar de autoinvestigação, né? O Prabhupada também fala o que sou eu, né? Ele fala, seria até melhor perguntar o que sou eu, né? Mas aí é de cada um, fica confortável, né? Quem sou ou o que sou, né? O que sou eu, né? Ou se não buscar o silêncio da mente através de prática, né, de respiração, que seja de pranayama, ou de devoção, ou de mantras, aquilo que cada um achar mais confortável para si mesmo no atual estado de que se encontra, né? Mas é importante, né? Porque enquanto você não tiver disciplina com essa mente concreta, não sai do lugar, né? E mesmo que você peça intervenção divina, a intervenção divina vem, mas essa mente está tão. O macaco está pulando tanto que a mente divina está jogando lá um monte de dádiva lá, mas o macaco pula para lá, pula para cá. Nenhuma pega, né? Nenhuma chega. Né? Forma de falar, né? Eu vou pegar um chá aqui para secar minha gargantinha aqui. Quem tiver algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade. Perguntas para fazer importantes. Estamos aqui. Vamos dar sequência, né? Então, nós vamos para o último parágrafo desse subtópico, né? Que é atitude para com o sofrimento. Se o sofrimento traz estados de abatimento, ele está apenas cumprindo a sua intenção. Isso faz parte do seu lugar no esquema das coisas, levando à conscientização de que, sobre os doces prazeres da vida,
Não estou ouvindo, pai. Ficou muda, hein, Paisé? Acho que caiu, gente. Peraí. Deve ter caído. Caiu não, estão me ouvindo? Agora sim. A Mas Gazela, Agora sim. em cima do PC aqui, justo onde está a conexão USB, mano. Eu vou ter que fazer um negócio aqui para ela não subir mais aqui. Não é a primeira vez que ela faz isso. Aí ela empurra a USB. Bem, A Sassa dá pra ouvir a risada dela mesmo com o desligado, viu, Sassa? Gazela. Então vamos lá. Se o sofrimento traz estados de abatimento, ele está cumprindo a sua intenção. Então, não adianta chorar quando vem aquilo que a gente chama de sofrimento, né, gente? Não adianta chorar, não adianta gritar, não adianta berrar, né? A única coisa que a gente pode fazer de verdade é estar consciente, estar olhando e estar aprendendo, né? E estar interagindo com aquilo que a gente chama de sofrimento, né? Lembrando sempre que sofrimento é opcional, né? Você pode escolher não sofrer, né? Isso faz parte de seu lugar nos esquemas das coisas, levando à conscientização de que sobre os doces prazeres da vida sempre há dor. Então, para tudo aquilo que a gente chama de prazer, né, sempre tem oculto ali uma dorzinha ali, né? Nunca esquecer disso, né? Se você nunca esquece disso, você sabe que determinadas coisas que num primeiro momento são prazerosas, depois a possibilidade de uma dor estar ali oculta vai existir, né? Mas se você sabe disso e quer pagar o preço, você está consciente, né? Então, a hora que vem, você não reclama, né? Ou senão, você aprende a lidar com aquilo de uma forma que a dor não chegue, né? Mas o pensamento apresentaria apenas uma meia-verdade se aqui se detivesse, né? A outra metade é muito mais difícil de ser encontrada. E sobre os sofrimentos superficiais, dos quais ninguém escapa, bem mais profundo do que o seu equivalente, estão uma vasta harmonia, um imenso amor, uma incrível paz e um apoio universal. De qualquer forma, né, tudo aquilo que a gente chama de sofrimento ou chama de dor, está sempre ali como um despertador para a gente, para trazer um aprendizado profundo, para a gente lembrar que a nossa essência é a paz profunda, é a paz perfeita, é bem-aventurança, né? É o que os hindus chamam de Ananda, né? O corpo da alma, Ananda Maya Kocha, né? O corpo da alma, o corpo da bem-aventurança da alma, né? E nós podemos estar, né, em conexão, podemos estar, não, nós estamos, né? Nós somos essa alma, né? Esse corpo sutil, esse corpo de bem-aventurança, ou de Ananda, como chamam, né? É parte nossa essencial, né? E nós já somos isso, né? É que estamos, a nossa consciência identificada, né? A nossa, não, vamos falar, a consciência identificada com o corpo físico e com o mundo, se desconecta, né? Se não tem essa percepção, essa noção dessa realidade transcendente de bem-aventurança. Então, fica presa e limitada aqui. Então, aí tudo que acontece vai ver como sofrimento, né? Se você se você já está no estado da alma ou no eu superior, aí tudo que acontece é o que tem que acontecer. É simples assim, né? Mas aí já não há dor, não há sofrimento. Lógico, pode haver as coisas que podem trazer desconforto para o teu corpo físico, né? Mas não internamente, emocionalmente, não. Então, agora nós vamos passar para um outro subtítulo, né? Dentro dessa mesma, que é o corpo, né? Pois é. Quem fala? Posso perguntar? É a Letícia. Posso perguntar uma coisa para a gente? Cadê sua câmera, Letícia?
Ai, pois é. Mesma situação da semana passada. Não tô Nossa, preparada assim. mas você não Abrir consegue, câmera. mas você não consegue mudar, não, né? Desde a semana passada? Ai, é que tá bem corrida a minha vida, pois é. Mas eu prometo que na próxima aula eu tô com a câmera aberta. Todo Pode ser? mundo, todos nós temos 24 horas por dia, né? É igual para todo mundo. Não tem menos nem mais. Mas tá bom, filha, pergunta. Tá. É que eu não entendi muito bem essa questão de existir uma dor no prazer. Assim, Não, não é existir uma mas dor, não é. Leia correto, não é existir uma dor no prazer, né? Todo prazer sempre vai trazer ali uma gotinha de dor, né? É isso que está então eu falando. não entendi como assim. Não entendi, porque para mim, assim, o prazer só traz prazer. Mas peraí, então deixa eu concluir meu raciocínio, para ver Tá. se faz sentido. Pois não. Então, é válido eu pensar que, então, a dor também deve ter algum nível de prazer, assim, pelo menos, sei lá, por experiência pessoal. Porque, assim, se você tivesse realmente incomodado, você mudaria aquela situação. Mas se te incomoda, mas você não faz nada, é porque, a algum nível, você está confortável com a dor. Então, ela traz prazer. Mas eu não entendo o inverso de como que o prazer pode trazer dor. Ah, não? Entendeu? Entendeu a minha dúvida? Vamos pensar uma coisa simples, uma coisa muito simples. Vou pegar um exemplo bem grotesco desses jogadores de futebol, isso foi bom, de futebol que sai, vai para a Europa, aí vão lá, tem uma noite de prazer com uma menina, aí no outro dia a menina fala que ele abusou, que pegou, que não sei o quê, né? Em alguns casos deve Aham, ter sido verdade, mas em outros também deve ter sido, provavelmente pode ter acontecido uma expertise aí, né? Ou mesmo, aham. vamos mudar esse exemplo que eu não gostei, mas vamos lá, ele teve uma noite de prazer e a menina quis ficar grávida dele porque sabe que ele tem bastante dinheiro, né? E aí, Entendi. e a partir dali ele começa, ela vai precisar do dinheiro dele. Então, aquele prazer trouxe uma dor. Na verdade, então, é você não saber qual é a consequência do seu prazer, que pode trazer uma dor, é isso? Sim, assim, para tentar entender no nível, sim. O prazer no momento, ele vai gerar uma consequência, né? Que vai trazer um desconforto, né? Que a gente fala dor, né? Mas dor, né? Amplia isso aí, né? Pode trazer um desconforto, pode trazer um aborrecimento. Eu peguei um Por exemplo. exemplo, por exemplo, sei lá, uma pessoa que ela gosta muito de chocolate, aí um dia ela fala, dane-se, eu vou morrer de comer chocolate. E aí começa a engordar, mas não era esse o intuito, ela só queria sentir prazer do chocolate, mas acabou engordando e aí gerou uma dor, mais ou menos isso. Sim, perfeito, é isso. Tá. E o inverso também, toda dor, né? Toda dor traz ali alguma coisinha também de um certo prazer, né? Prazer no sentido amplo aí, né? No sentido que está compensando alguma coisa também. Você está num relacionamento ah, complicado ou talvez até abusivo, mas você não sai dele e você está sempre achando justificativa para não sair dele. Por quê? Porque de alguma forma ele está compensando outras coisas. E Ou você. então pessoas que só reclamam da vida e não fazem nada para mudar, porque gostam, sei lá, de atenção das outras pessoas, por exemplo. Isso já seria um outro caso, né? Já seria um outro caso. Pessoas que. Sim, mas aí senão a gente vai começar a abrir demais o leque, mas é isso. Tá. Todo prazer, né? Isso não é só o PIB que faz, também dentro do, como é que a gente chama, da teosofia, né? Que é muito mais, as coisas, tudo que é falado de forma enigmática, em provérbio, não sei o quê, não sei o quê, também é falado, né? Cada cálice cada taça de prazer traz uma gota de veneno. Lá eles falam dessa forma, né? Cada taça de prazer traz uma gota de veneno. Está ali, está Entendi. lá junto com ela. E se você tomar a mesma taça a segunda vez,
aí já vai aumentando o veneninho, entendeu? É como vocês falaram. Beber uma cerveja é prazeroso? É. Tá, mas aí se você bebe mais uma, aí já começa a atingir fígado, atingir o social, e bababi, bababá, bababá. O entendimento, Entendi. o entendimento é Licença, esse. licença, pai. Ô, Lê, eu acho que Ô, Letícia, acho que a grande sacada é você saber que se comer 1 quilo de chocolate, você vai ficar gorda ou você vai passar mal, sei lá, entendeu? E aí você tá consciente de que vai ter uma consequência a esse prazer. Eu acho que é isso, a grande sacada é essa, né? O jogador de futebol que sai com a menina lá, ele já viu vários outros casos de outros que saíram com outras meninas e deu ruim. E aí ele vai lá e sai. Então ele sabe que aquele prazer pode gerar uma dor. E a sacada é você estar consciente de que vai ter essa dor. Sim. Não, mas assim, eu entendi, eu entendi. Só, bom, não, ok, entendi. Obrigado. Ok, vamos dar sequência aqui, né? Vamos passar para o próximo subtítulo. Dentro dessa ideia, né? Nós estamos dentro da ideia da cura, e dentro dessa ideia da cura, o corpo e as causas da doença. Agora nós entramos na página 29, as causas da doença. O universo é perfeito, porque Deus é perfeito. Mas cabe a cada homem encontrar e perceber essa perfeição por si mesmo, né? Ou, de modo contrário, problemas e tragédias em sua vida podem vir e obstruir a sua visão e obscurecer o seu caminho. Tá, isso aqui, essa frase, né? É uma frase antiga, o universo é perfeito porque Deus é perfeito. O universo é a própria manifestação dele, né? É a própria consciência dele existindo, como o Pibi diz, é a própria mente, é a mente de Deus, né? Que é o próprio universo existindo, né? E se Deus e se Deus é perfeito, a sua obra é perfeita, né? E aí a gente se olha, né? E aí volta aquela velha questão: por que tem sofrimento? Para você lembrar que tem a perfeição, né? E aí, enquanto você não entende, você vai passar por aquilo que você vai entender como sofrimento, né? Mas cabe a cada pessoa encontrar dentro de si mesmo, né? E perceber dentro de si mesmo essa perfeição desse universo bailando e existindo, né? Mas para que a gente consiga perceber isso, a gente tem que transcender, né? Tem que dar aquele saltinho quântico, né? Porque enquanto estiver olhando com essa mente, a gente não vai conseguir perceber. A gente pode até entender intelectualmente, porque estamos estudando, né? Isso faz parte, isso tem importância. Porque primeiro a gente precisa saber e entender, né? Mas depois tem que perceber isso de forma interna, né? A hora que a mente transcende essa. A hora que a mente não, a hora que a consciência transcende essa mente basicona aqui e poder ver, né? Que está tudo no seu lugar, tudo que está acontecendo está dentro de um grande sincronismo onde tudo e todos, e que tudo e todos, de última instância, é a própria manifestação dessa consciência cósmica, que é o próprio ser maior, né? É o próprio grande espírito existindo. É ele mesmo, né? Em última instância. E nós somos parte disso, né? Isso que é importante, né? A importância de lembrar isso, nós somos parte desse grande espírito, né? E esse grande espírito está em nós, né? Sempre esteve, não tem como não estar, né? É isso que é engraçado, né? Não tem como ser diferente, né? Nós existimos, nós estamos existindo dentro desse universo. Nós estamos existindo nesse universo. Esse universo é o, é o próprio grande espírito manifestado, né? A grande mãe, a mãe natureza, né? Dentro dessa belezura aí, nós somos parte, né? Nós não estamos à parte da criação, né? Nós somos parte da criação, né? E fazemos parte desse grande espírito, né? E a vantagem do reino humano, né, se é que pode falar isso, é a possibilidade de consciência.
Consciência, né? Consciência no sentido de, de se perceber fazendo parte desse todo maior, né? Sendo uma parte desse todo maior, não é fazendo, fazendo nós já somos, mas se perceber sendo, né? E aí vendo o mundo todo existindo e bailando, né? Aí sim você consegue bailar com o mundo, né? Por enquanto, enquanto essa consciência não se mantém, você fica que nem um barquinho em alto mar, né? Um grande oceano, que é o universo, e você ali um barquinho sem leme, sem vela, sem nada. Vai para onde o vento sopra, para onde a onda leva, né? Então, a partir do momento que você se torna consciente, né? Se percebe fazendo parte desse divino que é você mesmo, e que esse divino que é você mesmo está conectado com o grande espírito, né, com a grande mãe, né, ou com Deus, como queira chamar, aí você começa a bailar de acordo com aquele propósito da sua própria existência, né, ou de acordo com o plano divino que te cabe, né, dentro do espaço-tempo onde nós estamos existindo aqui nesse planeta, nesse aqui e agora, né? Aí tudo fica mais fácil e aí tudo é só fruir, né? Aí é só deixar fluir. Mas enquanto Pois é, eu te ouço. dentro dessa fala do senhor, eu lembrei agora do Caibalion, né? Que eu acabei concluindo também. Aí tem a parte que ele comenta do princípio mental. Aí ele fala que existe o superior e o inferior. Tem as leis superiores e tem as inferiores. Quando você adquire o conhecimento, quando você está avançado no conhecimento e é conhecedor das leis superiores, tendo acesso a elas, obviamente, depois de um certo grau, você consegue, de uma certa forma, não ser mais peça do tabuleiro, peão do tabuleiro, ser jogado de lá para cá. Você começa a usar as leis superiores que você adquiriu conhecimento, e essas leis superiores você aplica no plano inferior, não sendo mais uma peça indo de lá para cá. Você passa a ser jogador e você movimentar de acordo com o que você já tiver de experiência do acesso que teve às leis superiores. Sim, isso é verdadeiro. Mas para que isso. Então, primeiro você precisa saber que essas leis existem. Exato. Né? No próprio nível que você. No próprio nível. Eu não gosto muito desse inferior ou superior, mas vamos dizer no nível mais denso e nos níveis mais sutis, né? Isso. Então, dentro desse nível concreto ou mais denso que a gente está aqui, que a gente está existindo, dentro desse mesmo nível você não consegue transmutar ou muito pouco, o limite é grande. Você só consegue atuar de forma eficaz, é óbvio, né, que você algumas coisas, por exemplo, a lei do ritmo, do pêndulo e outras coisas, você já sabe ali, já sei, fui muito para lá, vai vir para cá, então eu tenho que fazer alguma coisa para que o pêndulo não volte totalmente para o lado oposto, né? Até aí tudo bem. Aí aplica a neutralidade, né? Ou busca, né? Buscar pelo Não, é isso. Não, primeiro tem que, lógico, ter toda essa caminhada para ter acesso a tudo isso. Sim, mas algumas coisas para você realmente agir conscientemente dentro desse plano que a gente chama físico aqui, você precisa estar no nível superior. A sua Sim. consciência tem que estar atuando no nível superior. Quando a sua consciência está atuando no nível superior, e você está consciente, é óbvio, né? Aí você consegue vamos falar, algumas intervenções, né, dentro desse plano físico. É lógico que se você quiser uma intervenção gigante, não é bem assim que funciona, né? Mas Ele fala, tem que intervenções pequenas, isso funciona que nem milagre, né? Que nem faca quente na manteiga. Agora, grandes intervenções, daí tem outras leis, tem outras regras, tem outros comandos, tem outros seres também agindo. Estou falando em caso de uma guerra. Você está aqui e fala, vou parar aquela guerra.
Tudo bem, você pode querer, você vai ter uma força, mas daí vai ter uma outra força dentro daquele próprio nível que você está que vai falar, não, não é assim que funciona, entendeu? A guerra tem que continuar. Ele menciona exatamente isso mesmo. Você vai poder, de alguma forma, usar, só que mesmo assim tem as leis que você ainda assim precisa obedecer, de uma certa forma. Você não pode Sim, simplesmente, vou fazer. Não. Tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você não. ok, mas tem coisas que você também tem que obedecer às leis superiores. Sim, e mesmo quando você está num nível mais acima do que daquilo de consciência, dentro daquilo que nós somos aqui, que a gente tem que lembrar que nós somos humanos, né? Estamos em corpos humanos, a nossa consciência está dentro de um planeta, né? Então, o nosso nível pode chegar até X, né? Dentro de um corpo encarnado, né? Só que mesmo você chegando alto no X, acima disso, ainda tem X elevado a 500 bilionésima potência aí, né? Verdade. Então, mas é isso. Vamos ler mais um parágrafo aqui para a gente encerrar por hoje, porque o próximo parágrafo é de 2 páginas, quase 3 páginas, então não dá nem para chegar lá. Mas lá próximo a gente destrincha ele. O pensamento errado se expressa ao final no mau funcionamento de um órgão do corpo. A natureza dos pensamentos e a natureza da enfermidade correspondem uma à outra. Vamos reler de novo devagarzinho, né? O pensamento errado se expressa, ao final, no mau funcionamento de um órgão do corpo. A natureza dos pensamentos e a natureza da enfermidade correspondem uma à outra. Então, isso aqui fica para cada um refletir, né, durante essa semaninha, né? O que ele quer dizer com isso daqui, né? Ou seja, qualquer pensamento nosso, qualquer coisa que está no nosso corpo e que está, de uma certa forma, ali incomodando, isso já faz muito tempo, né? O que isso está significando? Significa um pensamento errado. O que é um pensamento errado? É uma forma de pensar cristalizada e que está perdurando por muito tempo. Óbvio, se você vai ali, né, bater um pedaço de pau, caiu no C, não é isso que a gente está falando, né? Aquilo ali, nada existe por acaso, mas aquilo ali não, né, não é um pensamento seu que vai ficar. Agora, se aquela dor continua porque não sei o que é um pensamento, aí é outra história. Mas vamos pensar assim, para trazer uma compreensão, né? Dores crônicas que já existem no corpo durante alguns anos de cada um, né? De cada um de nós, né? Pensar sobre o que é essa dor tá vindo, que formas de pensamentos que eu tenho cristalizado que está originando essa dor em determinada região do corpo, né? Pois é a Flávia. Oi, Flávia. Referente a essas dores, tem alguma coisa a ver com aquelas dores psicossomáticas É, ou não? é totalmente isso que ele está falando, né? Ele só não usou esse termo, né? Ah, sim. Ele só não usou esse termo, sim. Mas esse é um conceito de que a nossa mente, os pensamentos, né? A mente, aquilo que a gente chama de mente, pensamentos, né? Os pensamentos é que causam tudo o que acontece, né? Inclusive as doenças. É isso. Em última instância, né? Em última instância, até o karma, tem uma coisa do karma que vem lá de outros tempos, mas o que originou aquele karma naquela determinada existência lá há 500 anos ou há 1000 anos lá atrás, né? Foi através de um pensamento também, né? Pensamento que originou uma ação, que originou isso. Então, em última instância, né? Às vezes o pensamento não é dessa, às vezes algumas doenças não é dessa vida, pode ser de umas vidas passadas, mas mesmo dentro dessa vida passada, alguma coisa latente, né, que existe dentro da sua alma que está enviando aquilo, está enviando para você aprender, para você entender e dissolver
essa frequência que você adquiriu lá em outros tempos, né? Ou foi nessa mesma existência e que precisa ser diluída, né? Precisa ser transmutada, mas às vezes tem coisas que demoram, tem coisas que podem levar muitos anos para você poder entender, né? E tem coisas que pode ser mais rápida, e aí cada um tem que se olhar, mas é um ótimo exercício para cada um de nós, né? Ver aonde que tem determinadas dores ou determinadas disfunções, às vezes não causa dor, mas tem uma disfunção dentro do corpo, tá olhando, né? E perguntar para ela, né? Parar, refletir, conversar com o corpo, né? Falar, ô grande espírito, ô meu corpinho, né? Se é o rim, se é o baço, se é a perna, se é o joelho, fala, me mostra aí o que está acontecendo, né? Do que veio, por que veio, o que eu posso melhorar, né? O que está acontecendo. É um treino, né? É um treino de se olhar e de conversar com o corpo, né? Eu, quando eu fazia a graduação, tinha uma matéria que chamava corporal, né? Psicologia corporal, e tinha um livrinho, né? Eu acho que eu até tenho ele, deve estar em São Paulo. Chama O Corpo Fala, né? Na época era um puta de um livro, né? Aquela coisa toda. Hoje já deve estar caduco o livrinho. Mas o corpo não fala, o corpo berra, ele grita, né? Nosso corpo berra e grita, é que a gente que é burro mesmo, né? A gente que eu falo, estou falando de mim, né? Não estou ofendendo ninguém, não. A gente que não tem sabedoria, vamos usar um termo mais bonito, né? A gente que não tem sabedoria para perceber. Se o teu dedão do pé está doendo, você tem que parar né, e ver porque ele está gritando, tá, alguma coisa está errada. Ou você está usando um sapato lá que está apertando, né, bico fino, ou você tá indo numa pedicure lá que te corta a unha e corta a carne, te entorta, entendeu? É ver, né? Ou senão você está dentro de um pensamento ignorante que precisa mudar também. Pode falar, Silvana. Pai, Eu? tem um livro O Corpo Fala, da Cristina Cairo, e ele fala sobre isso, né? Às vezes dor em algum lugar, a explicação. É muito interessante, Ah, muito legal. interessante, Eu não que é sei se onde é a o gente vai ver. que eu li, que já tem uns 30 anos que eu li ele, mas acho que não sei se é essa pessoa. Mas deve ser se é O Corpo Fala, só pode ser o mesmo livro, né? O Ah, Corpo Fala, Cristina Cairo. Mas é acho que muito esse, bom, a gente aprende muito. E eu mesmo, para mim, foi bom, porque quando a pessoa falou para mim, eu já estava desconfiada. Aí a pessoa falou, vou comprar para ler. E aí foi mesmo, e foi muito bom para mim. É isso aí. E hoje em dia no Google também pode buscar dor de cabeça, dor no fígado, dor no rins. Vai lá, Cristina Cairo, o corpo fala, dor no E rins. tem uma E aí, relação com determinado isso, sentimento. A psicossomática já isso. fez toda essa ponte, né? Para mim foi muito bom. A raiva está ligada com uma coisa, a angústia, a avareza, os ciúmes e não sei o quê. Tá tudo interligado Medo, ali, misturado, né? É é, só buscar e destrinchar. é. Então é isso aí, meus irmãos, minhas irmãs. Gratidão, Mente sã, corpo são, né? o velho adágio, né? Sim, mente sã, corpo são. Corpo são, a mente sã também, né? A tendência é que a mente esteja sã também. Então vamos encerrar, né, meus amiguitos, minhas amiguitas. 30 segundos aí, que sentir confortável. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras, sábios e sábias da sabedoria, de todas as tradições, de todos os cantos e épocas desse planeta, né, que nos auxiliem, nos dê força, nos dê insights, nos dê vislumbre, né, e nos mantenham firmes na busca da verdade maior, né, eterna. Né? Que assim seja, assim é.